O universo está prestes a ser reiniciado, e o responsável é ninguém menos que Reed Richards. E neste vídeo eu vou falar sobre HQ Invasão Ultimate, onde o criador, o Reed Richards do universo, escapa da prisão com um plano ousado: recriar o multiverso do zero. Você vai entender o plano sinistro do criador e como ele pode mudar tudo. E descubra o que acontece quando o homem mais inteligente do multiverso decide brincar de Deus. Terra 616, capítulo Bons Artistas Copiam. A história começa 2 meses atrás, no edifício Blackguard, quando vemos o que parece ser um assalto, com um grupo de 4 pessoas equipadas saindo de uma van branca. Enquanto avança, 2 deles estão discutindo, parecendo que um conhece o plano de cabo a rabo, enquanto o outro foi arrastado de última hora, porque o líder do grupo acabou de dizer ao novato que eles vão entrar pela porta da frente, o que parece ser um plano mais idiota do mundo. Até que o novato vê o líder disparando uma arma Ring-Tech, e todos os tiros de volta são bloqueados por um escudo gerado pelo equipamento. Então logo de cara estamos vendo que, assim como o novato, alguém está apoiando esses caras com a tecnologia insana. E o cara principal do grupo lança uma granada de buraco negro, que suga um monte de torres antes de colapsar. Depois disso eles se separam para encontrar alguém com cartão-chave, e o novato acaba encontrando uma mulher e pegando o cartão dela, enquanto o líder pergunta a outro cara que também tem um cartão-chave. E o cara pergunta: o que você está fazendo? O que você quer? E o líder do grupo o afasta dizendo: $1 bilhão. Isso logo confunde o cara, porque eles pensam: isso não é um banco. E em resposta, o líder diz: nós sabemos, e simplesmente atira no cara. Enquanto a equipe entra no elevador, o novato fica: espera, eu não sabia que o pagamento era $1 bilhão. Então ele pergunta: eu não deveria receber um quarto disso? Mas o líder só responde: cara, você não encontrou o trabalho, não planejou o trabalho, você concordou com 10 milhões ontem, e é só isso que você vai ganhar. Então ele chega no container que eles estavam procurando, e digita o código para abri-lo, que no caso é 1610. Enquanto a equipe entra, rapidamente descobre que a missão deles era vir libertar o Criador, o Reed Richards diabólico. Mas com essa equipe fazendo seu trabalho para libertar o Criador, eles dão a ele suas roupas, e o Criador diz: ok, primeiro as primeiras coisas. E o líder do grupo responde: sim, a primeira coisa, cadê nosso dinheiro? E o Criador responde com uma declaração muito enigmática, dizendo que o dinheiro está flutuando no éter, aguardando ser convocado de um estado imaginário para uma ficção mais crível. Ao ouvir isso, o líder do grupo pensa: cara, parece que ele não tem o dinheiro. E pra ele não faz sentido que esse cara pudesse fazer todas as coisas da prisão, mas não pudesse se libertar. Mas para o criador não se trata apenas de escapar da prisão, mas sim sair daqui sem que as pessoas saibam que ele fugiu. Pelo menos até que ele esteja pronto para que elas saibam. Dizendo isso, o criador começa a mexer no dispositivo enquanto menciona que durante o tempo que esteve preso, ele teve vários terapeutas em rodízio. E ao longo de 37 sessões, conseguiu convencê-los a buscar esses caras e sua equipe para libertá-lo. Então o criador recrutou eles. Ele recrutou a equipe, e agora a equipe está diante do criador. Mas antes que o criador se aprofunde nesse tópico, ele pede educadamente que os caras removam sua máscara, e diz a eles que cada um deles foi cuidadosamente selecionado por seu rebanho, ou seja, os terapeutas. Mas enquanto o criador diz que seu rebanho selecionou cuidadosamente a equipe, examinando seus perfis e genéticas, ele para no meio da frase e pergunta: espera um minuto, quem é esse cara? E então o cara se apresenta como Jackson, o novato de última hora de quem estávamos falando o tempo todo. Mas ao que parece, as pessoas que o criador selecionou foram reunidas e mantidas em uma casa segura. Mas então um deles surtou, saiu da casa e morreu em um acidente de carro 1 hora depois. Ao ouvir isso, o criador diz a eles que o sequenciamento genético foi planejado para os 4 originais, com cada ingrediente sendo o que faz uma boa sopa. Mas como o criador teve muito tempo livre ultimamente, ele já planejou a sobreposição. E diz que isso criará uma anomalia de menos de 1% que a maioria das pessoas nem perceberiam. Em resposta, os caras dizem: cara, foi de última hora, ele fez o melhor que pôde. E isso faz o criador elaborar mais sobre os seus terapeutas, principalmente um em particular, porque um deles encorajou e desafiou a ser um homem melhor com seus objetivos melhores. O que de certa forma é como um aviso de que o criador está elevando o seu jogo para o próximo nível. E ao dizer isso, ele ativa o dispositivo que estava preparando o tempo todo. Ao que parece, essa coisa funde toda a equipe em uma metamorfose dolorosa e grotesca, compilando os 4 em um clone do criador. Porque, novamente, o criador não quer que ninguém perceba que ele fugiu. Pelo menos não até que a primeira etapa do seu plano esteja completa. Agora estamos em 6 semanas atrás. Mais ou menos 1 semana e meia a 2 semanas desde a fuga do criador. E aqui que encontramos Red e T'Challa, que estão investigando isso há algum tempo. Mas a essa altura, Reed Richards expressando como está tentando entender tudo isso, ele viu as filmagens, viu a explosão, os diferentes prédios desabando, e para ele, tentar resolver isso é como resolver um quebra-cabeça que ainda não foi apresentado.
acorrentado. E T'Challa diz a ele que sabe que, se Red realmente quisesse, ele poderia encontrar uma maneira de obter respostas que ninguém quer dar a ele. Mas Red diz a T'Challa que recentemente ele tem tentado ser melhor, tentando mostrar algumas restrições e não dançar na área moralmente cinza como fez no passado. E ao ver isso, T'Challa pergunta: "E como tá indo isso pra você?" Red responde: "Não muito bem." Mas então T'Challa descobre que, por meio dos seus contratos, que esse Pratt estava abrigando um nó secreto de controle de danos, o que faz Red perceber imediatamente por que estava recebendo toda aquela resistência e para quem esse nó deveria servir. Então, quando eles encontram e entram, há um breve momento de alívio ao ver o criador ali, mas mesmo assim Red está desconfiado. Então ele se aproxima e pergunta: "Você é realmente o Red?" E a coisa simplesmente responde: "Se você não consegue perceber agora, será que alguma vez conseguiria?" Enquanto desmorona em uma poça imunda. Mas isso é o que o criador queria que Red visse. Esse é o momento que ele queria que ele soubesse que ele havia escapado. E para Red, ele não está tão preocupado onde o criador está, mas sim com o que ele está planejando e o porquê. Porque é aqui que o quebra-cabeça começa. E o Red está semanas atrasado. Então em seguida avançamos mais uma semana, onde encontramos o criador, no prédio da Fundação Baxter, onde ele consegue entrar sem problemas, porque todas as medidas de segurança foi criada por ele. O criador é o Red Richards, ele entra sem problemas. As verificações biométricas são aprovadas, nenhuma sobrancelha levantada. E nesse momento, embora que não seja dito exatamente o que o criador está olhando, a gente vai saber daqui a pouco. Mas antes disso, vamos primeiro para a Necrópole, onde descobrimos que uma ameaça foi levada muito a sério, porque vemos Red compartilhando imagens de vigilâncias com os Illuminates, os membros originais por sinal. Enquanto todos estão lá, descobrimos que o criador tem estado ocupado visitando todos nas últimas semanas, indo para Wakanda e roubando o Vibranium de T'Challa, roubando esporos de Terrágenos de Black Bot, pegando a ponte de Red, e vemos que o criador pegou o portão de Crocar, que deveria ser imóvel e inútil para alguém sem o gene mutante. Mas mesmo assim o criador disse: "Eu preciso." Em seguida descobrimos que ele foi até o Sanctum Sanctorum e pegou uma lança da imunidade. Foi à Atlântida e roubou alguns escudos do Delusão. Mas desses itens que ele roubou, os Illuminates não sabem exatamente o que ele está fazendo. E o que torna isso ainda mais confuso é o fato que ele se deu o trabalho de pegar essa lista de itens, muitos dos quais parecem inútil. Embora a essa altura os Illuminates não tenham certeza do que exatamente o criador está fazendo, Tony e T'Challa juntam as peças e chegam à ideia de que o criador quer a atenção deles, com cada item tendo sua assinatura única, que eventualmente os levará até ele. Mas antes que isso aconteça, mais tarde no mesmo dia, descobrimos que o criador fez uma pequena viagem ao Brooklyn, onde ele está visitando Miles Morales. Quando o criador aparece, Miles pergunta: "Cara, quem é você?" E o criador diz que eles são irmãos. Mas então ele conta a Miles que leu o registro de alguém sobre algum truque de renascimento universal e remodelagem da realidade. E aqui eu acredito que o criador está se referindo à sua recente visita ao prédio da Fundação Baxter, porque parece que ele passou pelos registros do Red Richards do 616. Enquanto o criador continua a contar Miles sobre ele lendo a história secreta, ele diz a ele que os dois têm algo que diferencia de qualquer criatura neste planeta ou neste universo, porque eles são os únicos sobreviventes de um universo morto. O criador veio para avisar que ele está voltando para o universo deles, e ele convida Miles porque teria sido errado ir sem convidar ele para ir junto. Para o criador, se as coisas fossem ao contrário, ele teria querido esse convite também. Mas então Miles apenas olha para ele e diz: "Não, eu estou bem." Mas mesmo Miles recusando o convite, o criador dá para ele um cartão que parece estar em branco e diz para ele pegá-lo caso mude de ideia. O que me faz pensar que esse cartão será muito útil no futuro. Logo depois o criador vai embora, e em seguida vemos ele sendo confrontado pelos Illuminates. Mas mesmo com eles o alcançando, isso é o que o criador queria. Red Richards fala que ele não vai se safar dessa, o criador fala duvido. Mas o criador, ele traçou seu curso que garantiu que, assim que ele passasse pela ponte, ela seria randomizada. Então ele não pode ser seguido, e para decifrar, decodificá-la, levará anos. Provavelmente décadas. Mas antes de passar pelo portão, ele diz que está indo para um lugar que pode chamar de seu, um lugar onde ele pode criar como tudo foi planejado em suas criações. E ao dizer isso, Red Richards sabe o que está acontecendo. Então ele diz aos Illuminates que tem que detê-lo agora enquanto podem. Então, imediatamente, todos atacam o criador, mas com tudo que eles jogam no escudo, nada acontece. E o criador apenas diz: "Vocês terminaram? Já acabou aqui ou vamos continuar?" Mas ao passar pelo portão, o criador diz a Red porque ele orquestrou
testou todo esse quebra-cabeça, para garantir que Red o encontrasse logo antes dele passar pelo portão. O criador então pergunta se ele apagaria ele da existência se pudesse. Então, Red Richards pensa por um segundo e responde que sim. E antes de o criador passar pelo portão, ele diz: vou lembrar disso. Agora, com o criador fora, os Illuminati estão apenas sentados lá, sem saber para onde o criador foi, ou o que ele está fazendo. Continuando no quadrinho, nós encontramos em uma viagem escolar com Peter Parker e Liz Allen, o que parece ser o universo 1610. E com sorte chegamos até o momento em que a vida de Peter Parker está prestes a mudar para sempre, pois ele está prestes a ser picado por uma aranha radioativa, mas então esse evento é impedido pelo criador. Capítulo 2. Descendo a Toca do Coelho. Terra 6160. O criador está passando por seu registro de memórias, um banco de dados que ele construiu contendo as informações das coisas que ele mudou e os status das pessoas específicas nesse universo que ele alterou. E embora a gente tenha visto anteriormente o exemplo dele de impedir Peter Parker de se tornar o Homem-Aranha neste universo, eu comentei que deveria haver uma maneira mais eficiente para o criador fazer isso. E claro, e falaremos disso daqui a pouco. O criador está pensando em sua última conversa com Red Richards da Terra 616, onde o criador pergunta a ele se ele tivesse a possibilidade de apagar o criador da existência, se ele apagaria. E o Red Richards diz que sim. E o criador diz que manteria isso em mente. E pelo visto, manteve. Agora, indo mais adiante, a gente descobre que a Ponte de Arco-Íris está quebrada, isolando Asgard, que é governada por Loki, como rei de Asgard, com Thor ajoelhado. E mesmo assim, vemos o Bruce Banner eventualmente se tornando Hulk. Mas para o criador, mesmo com ele ajustando os eventos ao longo do tempo, ele ainda encontra peças faltantes da história, que parecem ser impossíveis de não instalar. Como é mostrado a nós que o Capitão América ele não está preso no gelo, e isso é como um gostinho de testemunhar o criador tendo problemas no paraíso. E indo adiante, descobrimos que as indústrias Stark são na verdade a empresa chamada Stan Stark, administrada por Obadiah Stane e Howard Stark, com Howard sendo o Homem de Ferro, o que é uma grande mudança em relação ao que nós estamos acostumados. Mas com o tempo descobrimos que o criador tem intenções específicas para o uso de Howard Stark, já que ele está listado no registro de memórias, que nos foi mostrado como controlável, o que veremos daqui a pouco também. Mas nessa altura, Obadiah puxa Howard de lado para avisar que ele precisa sair daquele laboratório e mostrar sua cara de bilhões de dólares ao mundo, participando dessa grande estreia que o criador está organizando. E o Howard Stark já tinha prometido a Obadiah que iria. E por um momento ele expressa a Obadiah que há momentos em que ele pensa em seus dons, e em tudo que ele e Obadiah conquistaram juntos. E ele pergunta: é isso, o mundo como ele é, a soma total do que eu sou capaz? Ele pergunta a Obadiah se isso faz sentido. E Obadiah responde: mais do que você pode imaginar. E é a partir daqui que descobrimos que após de um voo de 4 horas, os dois chegam em Lativéria, para a abertura internacionalmente televisionada da cidade, que foi isolada por 2 semanas antes. E nessa estreia, há muitas aparições importantes, porque além de Obadiah Stane e Howard Stark, também há o lendário imortal Hulk, que está sob o controle do criador. Agora ele tá mais para um monge, um testemunho do poder da serenidade, que resiste ao chamado sedutor da raiva e da vingança. Mas logo no início da estreia, vemos o criador olhar pro céu e dizer: bem, estou esperando, deixando a gente saber que ele está antecipando que foi basicamente uma surpresa para todos, porque assim que ele diz isso, o céu se abre e uma enxurrada de variantes dos Vingadores começa a descer, com diferentes Capitões Américas, Thor, Vespas, Visões, como uma duplicação dos heróis enlouquecida. Durante o ataque, o criador está protegido e calmo, mas diferente dele, Obadiah pergunta a Howard Stark se ele trouxe seu traje portátil, e Howard diz pra ele que não, porque Obadiah tinha falado pra ele não trazer. E aqui que descobrimos que Obadiah não seguiu seu próprio conselho. Obadiah tem um traje e veste. É como se Obadiah fosse uma máquina de combate. Enquanto essa luta continua, vemos magia, Omega Red, Colossal, todo mundo entrando na ação, até o Hulk, com ele tendo aquela coisa de homem santo protetor da paz. Então não é que ele se recusa a lutar, mas ele lutará para proteger seu povo como último recurso. Mas no meio dessa batalha, onde o criador está apenas observando como se tivesse AFK, tragicamente Obadiah é atingido por trás por um dos Visões, que dá um golpe fatal, fazendo com que o traje do máquina de combate entre em estado crítico. Enquanto Howard corre em direção de Obadiah, não há nada que ele possa fazer, enquanto Obadiah apenas diz sinto muito, antes que seu traje sobrecarregue e detone tudo, jogando Howard Stark para trás e deixando inconscientemente enquanto a batalha continua ao seu redor. Algum tempo depois, Howard acorda com o criador olhando para ele, que primeiro dá a notícia sobre a morte de Obadiah. E assim que Howard se levanta, ele mostra para ele
ele que ele tem os atacantes sobreviventes capturados. E o criador explica a Howard que todos eles são do futuro, enviados de volta em uma missão kamikaze temporal para apagar o criador e possivelmente o Howard Stark da história. Mas o criador diz a Howard Stark que na cidade eles ficaram muito bons em engenharia genética, legados de celulares, arqueologia protética e o reconhecimento de marcos genéticos históricos. Eles fazem a leitura regressiva de cada soldado do futuro, e eles descobrem que quase todos eles são clônicos idênticos, recombinados pela engenharia do DNA semente. Mas para Howard, ao ver isso, ele surta e diz ao criador que quem tenha feito isso vai apagá-lo em seguida quando descobrirem. Mas o criador diz que isso não vai funcionar, porque ele não nasceu aqui, não neste lugar, não neste planeta ou nem mesmo nesse universo, porque ele emergiu aqui completamente formado. E se vierem atrás dele, terá que ser na altura dos seus poderes. E ao ouvir isso, no desrespeito a Howard, essas pessoas fizeram isso, e por isso seu amigo está morto. Então o criador diz a Howard para segui-lo, porque ele quer mostrar algo a ele. E logo depois o criador revela a Howard o motor Immortals, que imediatamente Howard começa a criticar a construção. Mas ao ver que o criador tem uma máquina do tempo, ele diz a ele que isso deve ser o motivo pelo qual todas aquelas pessoas voltaram, e que o criador tem que destruí-la. Mas no momento o motor de Immortals está danificado, atualmente não funcional, e o criador não destruiria nem mesmo se pudesse. Então o criador diz a Howard para olhar ao seu redor, para a sociedade perfeita e ordenada em que ele vive, e pergunta a ele se ele acredita que as coisas deveriam ter sido assim. E o criador continua dizendo a ele que ele usou a máquina para refazer o mundo como ele é agora, apagar as ameaças antes que elas pudessem surgir, e redirecionar peças existentes, como o próprio Howard Stark, para desígnios maiores. E para Howard, ao receber essa informação, ele imediatamente pensa nas repercussões. Então ele diz ao criador que ele tem que entender o escopo total do que ele fez, aniquilando o futuro, destruindo seu passado. Howard diz que esse foi só o primeiro confronto, mas o criador apenas diz a ele: não, esse foi o segundo. O primeiro foi há 2 semanas atrás, enquanto ele remove seu capacete, mostrando a Howard Stark que a metade superior de sua cabeça está faltando, dizendo a Howard que foi ele quem fez isso. E para Howard, com expressão muito exausta, ele pergunta ao criador: cara, como você não tá morto? O criador responde que ele conseguiu sobreviver porque há muito tempo ele moveu partes do seu cérebro em órgãos vitais para todo o corpo para preservação, mas essa lesão fez com que sua memória ficasse prejudicada, meio que fragmentada. Então no momento ele não pode confiar em sua memória, porque há algumas coisas que ele está lembrando incorretamente. Mas ele diz a Howard que o que ele tem certeza é que ele precisa dele mais de qualquer outra pessoa nesse mundo, e talvez em outros mundos, porque o criador acredita que Howard Stark foi quem construiu esse motor Immortals, o que agora não apenas revela a intenção principal do criador e o uso que ele tem para Howard Stark, mas também nos apresenta uma grande falha na memória do criador, que pode estar escondendo detalhes críticos até mesmo dele. Agora estamos no funeral de Obadiah Stane, que acontece alguns dias depois que ele foi morto no ataque em Lativeria, que tinha como alvo o criador. E no funeral vemos Howard Stark e seu filho Tony, aonde após o funeral os dois têm uma conversa que acredito que vai desempenhar um grande papel mais tarde. Enquanto estão lá, Tony diz ao pai que sente muito pelo que aconteceu, porque isso foi terrível, e ele sabe o quão próximo seu pai e Obadiah eram. Então Tony pergunta ao seu pai: o que vai fazer agora? E é interessante como a resposta inicial de Howard é apenas ele perguntando ao seu filho: e se eu te dissesse para fazer as malas? Porque vamos pegar um avião e fugir para uma vida muito quieta, pequena e pacífica. O que é algo que Tony acha incrível, mas ele diz ao pai: isso não vai acontecer, né? Howard apenas responde: não, não vai. Mas então Tony diz a seu pai que ele viu o ataque na transmissão, mas então cortaram toda a cobertura. Foi um blackout total, nada por um dia inteiro. Então de repente seu pai aparece com o corpo de Obadiah, o que faz Tony perguntar a seu pai o que aconteceu em Lativeria. Então a partir daqui Howard conta a Tony o que aconteceu de lá. 2 dias atrás, após o ataque, ele foi abordado por Manuel da Costa, ou como vocês conhecem, Mancha Solar, que herdou sua fortuna após a morte do pai. Mas aqui na Terra 6160, ele ainda está vivo, o que alinha muito do que vimos até aqui, Howard sendo o exemplo principal disso. Mas ao olhar ao redor da sala, Howard vê várias outras pessoas, a maioria das quais ele só conhece pelo nomes e rosto. Howard não conhece muito bem, porque antes quem resolvia isso era Obadiah. Ele fazia todo o encontro e cumprimento. E Howard teve uma espécie de curso intensivo sobre quando tentou falar com Oshiro, que à primeira vista você pode querer chamar de Solaris, mas na Terra 6160 ele é o Imperador do Sol, e ele não fala com ninguém quando está de máscara. E se Tony soubesse o protocolo, ele saberia que quando o Imperador do Sol está de máscara, você só pode comunicar com ele através da sua voz, a víbora. E ao olhar ao redor da sala você verá que
só fala quando o sol se nasce e se cala quando ele se põe. O inverso é verdade para a lua de Khonshu. Então em seguida Howard é apresentado a Henry Dungari, o capitão Britânia da Terra 6160, que tem tanto a espada do poder e o amuleto do direito. Mas enquanto estão conversando, o Hulk entra exigindo saber quem estava por trás daquele ataque. Ele diz a todos naquela sala que precisa começar a agir e ir atrás de quem fez isso. E com o Hulk falando sobre reunir todos e ir atrás dos seus atacantes, isso confunde Howard, porque até onde eles sabem, os Rasputin são inimigos. E também, em algum momento, todos naquela sala já tiveram algum conflito uns com os outros. E ele dá até o exemplo como o conflito do leste, o evento pacífico, o apocalipse do inverno, e ele pergunta, devo continuar? Mas Hulk promete que por mais que pareça, não há inimigos naquela sala. E ele fala que esse é o mundo como ele conhece, mas que na verdade entre os 7 territórios representados pelas pessoas naquela sala, cada um deles desempenha um papel do adversário, assim como Rasputin estão fazendo agora. E com o tempo, cada um deles terá sua vez, porque nos territórios, seus cidadãos terão algo a mais para focar, com seus olhos constantemente em ameaças de fora, em vez das pessoas focarem nas falhas internas. E todos naquela sala concordam com o Criador, em manter o plano para um bem maior. E nesse momento, Howard Stark fica chocado, e diz a eles que isso pode ser a coisa mais traiçoeira que ele já ouviu. Mas o Hulk diz a ele que, para ser justo, nem todos concordam com tais presunções universais, porque ele acredita que algumas pessoas são capazes de alcançar um estado de calma interior, assim como ele fez, dedicando sua vida a isso. Mas a maioria das pessoas é incapaz de manter esse estado perpetuamente. Elas não conseguem lidar com o silêncio, não conseguem deixar suas ações ser inações, não conseguem manter a seriedade com todo o barulho histérico ao seu redor. E Hulk diz a Howard que é algo que ele gostaria que não fosse verdade, mas o Criador intervém, dizendo, mas é e sempre foi assim. E o Criador diz a eles, claro, focar nas deficiências da natureza humana torna mais fácil para aqueles nessa sala encobrir a razão maior por que fazemos isso. As pessoas pequenas nos odeiam, nós, os gigantes que mandam na região, mas não é como costumava ser nas eras passadas. No passado isso não importaria, o poderoso só passaria por cima do impotente, se fosse necessário, mas agora eles são coletivos e estão cientes de quantos deles existem, e é por isso que é necessário dar a eles algo a mais para focar, no que nos tornamos muito bom. E com o Criador dando esse breve monólogo, Howard está mais ou menos tipo, isso é pior. E ele diz ao Criador que antes dele chegar aqui, ele disse que achava isso muito traição, mas agora ele acha que essa palavra traição foi muito gentil, e é pior. E o Criador diz a Howard que ele pode escolher qualquer palavra que ele quiser, mas isso não mudará quem eles são e quem ele é, porque Howard Stark, rico, brilhante e poderoso, é um deles. E Howard diz a ele que não se sente assim, mas ele tem uma pergunta. Então o Criador diz, claro, pergunte o que quiser. Então Howard pergunta, se toda essa dança bem coreografada é para manter as pessoas felizes, para que possamos continuar com o trabalho importante que os gigantes fazem, então você se importaria de me dizer qual é esse trabalho? O que agora coloca um sorriso no rosto do Criador, porque ele diz, agora você está fazendo a pergunta certa, agora estamos chegando em algum lugar. Mas antes de continuar o que aconteceu aqui, a gente volta para o presente, 2 dias depois, na mesma conversa entre Howard e Tony Stark, e agora com Tony sendo informado sobre essa parte da reunião. Ele pergunta ao pai, o que você vai fazer? E Howard é muito honesto, ele apenas diz ao filho que não sabe. Há muitas variáveis para uma resposta definitiva, a escala disso literalmente alcança o globo. Então ele pergunta ao filho Tony se ele tem alguma ideia brilhante. Tony faz uma pausa por 1 minuto antes de dizer ao pai que ele acha que ele deveria lutar contra ele, mas Howard acredita que isso só provaria o ponto de algumas pessoas, e também há uma questão que ele também pode perder. Mas seu filho, o jovem Tony, quer resolver isso, então ele diz ao pai que há o certo e o errado, e isso é errado. Mas Howard apenas diz a ele que ele está confundindo o certo e errado com o bem e o mal. E Tony pergunta ao pai se ele acha que Obadiah sabia disso. Howard diz que não sabe, mas gostaria de fingir que Obadiah não sabia, para que ele possa se lembrar dele como o homem que ele pensava que era, porque ele sabe que nunca terá uma resposta real para essa pergunta, pelo menos não de Obadiah, e ele não tem certeza sequer algum. E com Tony apenas olhando para o pai, Howard pergunta, o que foi? E o Tony diz, você deveria lutar contra eles e vencer. Enquanto o helicóptero dele chega ao ponto onde Howard está preparando para pegar o Quinjet de volta a Lativéria, ele diz a Tony que ainda está processando tudo o que ele descobriu, e ele tem algumas ideias, mas ainda ele está pensando nas pontas por onde ele pode começar. Mas ele pede a Tony que lhe dê algumas semanas antes de ficar desapontado com o pai, e dê ao velho algum tempo antes que ele descubra o que vai fazer. Tony diz ao pai que ele pode ajudar, mas enquanto Howard embarca no Quinjet,
mas ele diz ao Tony que a razão do exercício, a razão dele querer lutar e vencer, é que assim Tony vai poder viver melhor que eles. Mas ele promete que se precisar dele, avisará. E Tony responde antes de chamar o pai mais uma vez para dizer para ter cuidado, Howard responde: não é assim que as coisas funcionam, cuidado não vem com vitória. Palavras que Tony vai lembrar por um bom tempo. Agora, com Howard voltando a Lativéria, pulamos de volta um dia, quando Howard ainda estava em Lativéria, e o Criador levou ele para dentro da cidade, onde Howard perguntou ao Criador: onde estamos? O Criador respondeu: você nunca esteve dentro da cidade? Porque com o Criador já tendo saído do tempo e viajado pelo tempo, ele deveria saber disso, mas vocês lembram que uma parte do cérebro dele está faltando, com o resto espalhado pelo seu corpo? Como a gente viu na edição anterior, o Criador não tem todas suas memórias juntas ainda. Enquanto continuam, o Criador levou Howard para o que é considerado o canto mais escuro da cidade. E o Criador é honesto com ele, dizendo que isso é mais uma prisão. Mas ele trouxe Howard aqui para mostrar com quem ele vai trabalhar. Uma pessoa que alguns diriam ser o homem mais inteligente do universo. E essa pessoa é Red Richards da Terra 616, que o Criador agora tem como Doutor Destino. O que de certa forma explica por que eles estão em Lativéria, mas também fornece um pouco mais de detalhes sobre o que vimos no registro de memórias do Criador, onde vimos Howard Stark marcado como controlável, assim como Red Richards marcado como controlável, o que ainda me deixa curioso sobre a morte dos outros 3 membros do Quarteto Fantástico. Mas também com essa revelação, temos uma breve visão da resposta do Criador, a resposta de Red do 616. Na edição, quando o Criador pergunta a Red se ele pudesse fazer tudo de novo, se ele apagaria da existência. E o Red Richards diz que sim, e o Criador falou que manteria isso em mente. O que agora parece que o Criador está fazendo é uma maneira mais alegórica. E agora vamos para o futuro distante, onde vieram múltiplos Capitões Américas, Visões e Thors, onde vemos um Capitão América dizendo: 4.000 anos de engenharia genética cuidadosa foram para nada. O desespero e o fim de todas as coisas estavam diante de nós, mas nós não cedemos. Então, um dos Thors diz: agora temos 6.000 anos de estoque melhor. Sangue Justo e seu exército foi substituído. Quanto tempo mais deveremos esperar, mestre? Quanto tempo mais podemos esperar? Enquanto uma mão se levanta, silenciando todos, e uma figura diz: você vê como ele se esconde nesse jogo que jogamos? Eu sem idade e imortal em tempo real. Meu adversário, uma criatura de cofre temporal. Um ladrão do tempo, se é que já houve um. E o que dizemos a todos os pretendentes? E eles respondem: o tempo deles virá. Então a figura diz: fale das minhas legiões. E os outros dizem: eles são infinitos, eles são imortais, eles estão prontos para morrer. E por último essa figura diz a todos: isso me agrada, me deixa ansioso. Eu ouvi seus gritos, ouvi vocês me chamarem. Kang, é a hora? Então eu digo vocês verdadeiramente, a hora é agora. Enquanto o Kang do futuro deles é revelado. E embora não seja dito especificamente quem é esse Kang, 400 anos no futuro, com mais 600 anos no estoque melhor, em seu traje de ferro de Kang, não posso deixar de pensar que isso é o Tony Stark, ou pelo menos um produto do que ele fez em uma tentativa de ajudar seu pai. Para começar, estamos mergulhando de volta onde paramos, quando o Criador leva Howard Stark para a seção mais profunda da cidade, para conhecer o Red Richards da Terra 6160, que seria o assistente de Howard, enquanto ele estivesse aqui construindo um novo motor de Immortals para o Criador, porque o último que o Criador usou para manipular a linha do tempo nesse mundo foi danificado. Então, algum tempo depois, com o Criador deixando Howard trabalhando sozinho com seu assistente, o Red Richards da Terra 660, que também é o Destino, começa a dizer a Howard: eu sei segredos. O que é engraçado pra mim por algum motivo. Talvez seja a maneira como ele está fazendo isso. E a princípio, embora Howard esteja focado em terminar isso, ele faz uma parada antes de perguntar a Red o que segredos ele sabe. Então Red diz a ele: não aqueles sussurrados, tampouco os murmúrios de descontentamento, nenhum de conversas entreouvidas ou rumores que se enraizaram e se tornam-se verdade. Não, dos melhores estes são os melhores. Os pecados do grande Criador são guardados no fundo do seu coração. Então Howard diz que está ouvindo. Então Red se inclina para dizer a Howard: eu sei de onde ele veio. Eu sei como ele fez o mundo como ele é agora. Eu vi com os meus próprios olhos. E até agora não tive ninguém para compartilhar isso. Mas agora eu tenho você, Howard. E depois disso, Howard pergunta a Howard: você quer que eu te mostre? E Howard diz: com certeza, mas primeiro o mais importante. Porque quando eu terminar isso aqui, teremos todo o tempo do mundo para você me mostrar. Então eles continuam construindo. Então acabamos pulando para a frente. E não ouvimos todos os segredos.
Mas em vez disso, vemos Reed Richards contando ao Howard como o criador torturou ele, e como Reed Richards descobriu que o criador estava ouvindo tudo durante aquele tempo todo que ele estava lá. E parece que Reed está realmente dizendo a ele que vai mostrar Howard como eles podem se comunicar, para que, para os ouvidos atentos, parece que o Reed está apenas falando informações que o criador realmente não se importaria que o Howard soubesse. Porque para nós, olhando de fora, é intencional que percamos muito dessa conversa. Mas à medida em que avançamos, o sinal começa a aparecer um após o outro, porque mais tarde vemos o Howard Stark se preparando para dar ao criador o motor de Immortals que ele construiu. Mas antes de fazer isso, ele e Reed têm uma pequena troca, onde agora está claro que ele tem algum plano em mente. Porque Reed está um pouco nervoso. Ele acha que algo pode dar errado, ou que aquele momento pode ser um adeus. Então Howard diz a ele que ele entende, ele sente da mesma maneira, mas vai ficar tudo bem. Eu te vejo do outro lado, ele disse. O que novamente sabendo que algum tipo de plano está em andamento. Mas eu quero que vocês mantenham em mente a conversa que vimos na última edição, quando Howard tem um momento com seu filho Tony, após o funeral de Obadiah, e antes de conhecer o Reed. Quando Howard conta a Tony sobre o criador, porque como vimos ao longo daquela conversa, tivemos um momento em que o Tony diz que poderia ajudar, e Howard dizendo que se precisasse dele, ele avisava. Mas também naquela época, Howard diz a Tony que tinha algumas ideias sobre o que ele faria com o criador, mas ainda não estava pronto. E nem sabia por onde iria começar. E eu acho que Howard está tomando uma atitude. E é aqui que vemos Howard dando motor ao criador. Onde também vemos Reed pegando uma carta endereçada a Tony, enquanto ativa seu traje de holograma e sai pela porta, mostrando dois lados desse plano sendo executados simultaneamente. E agora com o criador inspecionando o motor que Howard trouxe, ele diz a Howard: você construiu a máquina que me permitirá realizar todas as coisas que eu já realizei. Uma maneira de transformar este mundo na maravilha que já é e agora. Então Howard responde que não. Ele diz que simplesmente copiou a outra, que ele fez a própria versão e melhor. Se é que ele pode dizer isso, porque a outra foi feita por uma mão de outra pessoa, as do próprio criador, que se ele tivesse que adivinhar, ele só esqueceu o que tinha feito. Lembra da memória dele? Alguma memória perdida de um criador mais completo. O criador quer que Howard acredite que esse motor vai parar o monstro do futuro que enviou seus atacantes recentemente, mas Howard diz ao criador que ele é tão monstro quanto eles. E ao mesmo tempo que estão tendo essa conversa, Reed está plantando terminais de energia para que ele possa ativar remotamente para derrubar os escudos da cidade enquanto ele sai. E logo quando isso acontece, Howard diz ao criador como ele não é diferente daquele monstro do futuro, e que o criador não merece ele, mas eles merecem um ao outro, enquanto o escudo temporal da cidade cai, permitindo que Kang e suas forças entrem, violando completamente o espaço seguro do criador. E como planejado, Reed Richards sai, trancando o criador dentro com Kang e Howard também. Então, para defender a cidade, o criador envia os Filhos da Manhã, mas as forças de Kang e os Filhos da Manhã estão indo de frente. O criador pergunta a Howard se ele decidiu jogar seu próprio jogo, mas Howard deixa claro que isso não é nenhum tipo de jogo, ele está apenas fazendo o que ele acredita que precisa fazer, porque o criador precisa ser parado. E da forma como o criador vê, Howard está sendo infantil e agindo como se o mundo que ele acabou de descobrir tivesse acabado de acontecer. Mas logo depois disso, o criador vai para cima de Kang, e Howard está tipo: ok, todo mundo estava travado, engajando em sua guerra silenciosa. Tudo que eu tenho que fazer é... Então, bang. Ele é atingido por um desses Thors, seguido por um chute do Homem Gigante, fazendo com que ele caia e derruba o dispositivo, enquanto a contagem regressiva de 1 minuto começa, para a violação crítica do motor Immortals. E sobre o Kang, infelizmente, não temos uma confirmação aqui completa de quem ele é, mas tem algumas dicas que se somam ao que já tínhamos. Quando Kang e o criador se avistam, Kang diz: eu esperei 2 vidas por esse momento, e agora esse momento está aqui. Enquanto ele e o criador colidem como se fosse Mortal Kombat. Kang acerta o criador na cabeça com tanta força que ele tem um flashback do futuro. E agora tudo faz sentido aqui, porque depois daquele golpe o criador diz: obrigado por essa dor, ela clareia as coisas, e de repente eu me lembro de você. O que nos leva a um momento que está no passado do criador, quando ele viajou para o futuro distante para ver quanto tempo as mudanças que ele fez durariam, ou se eventualmente seriam desfeitas. Apenas para essa viagem levar o criador diretamente ao Kang, sendo um desses pontos mais distantes que ele conseguiu viajar no futuro. E à primeira vista o criador não sabia exatamente o que fazer com Kang. Então, com Kang chamando ele pelo nome e dizendo ao criador que ele estava esperando por ele, isso deixou o criador tipo: para vingança, reverência, o que estamos fazendo aqui? Quem eu sou para você?
E é nesse momento que é o passado para ambos. Kang diz a ele: você é meu criador, e o que você testemunhou agora é minha origem, enquanto Kang arranca metade da cabeça do criador, o que causou essa terrível memória, sendo esse o momento em que ele recebeu aquela ferida que revelou a Howard Stark na Invasão Ultimate edição 2. Mas de volta à cidade, o criador diz a Kang: eu me lembro de você, eu sei quem você é, enquanto uma voz de cima diz: eu também sei, e eu estou colocando um fim nisso. Enquanto vemos Howard Stark com o dispositivo no peito, prestes a entrar em estado crítico, o que faz o criador dizer: ei, o que você está fazendo? Enquanto Kang apenas diz: não é óbvio, ele está resolvendo dois problemas de uma vez. Apenas olhe para ele como ele é justo. É como olhar através de um nevoeiro para lembranças nebulosas do que era antes. E Howard interrompe ele ali, dizendo: não, é como olhar a um espelho e odiar o que você vê, enquanto ele detona, explodindo o Kang e o criador, assim como todos os seus homens, enquanto o relógio continua a contagem regressiva. E aí vamos pro castelo do criador, onde vemos Reed Richards, ainda em Lativéria. Ele pega o motor Immortals original quebrado enquanto diz: eu fiz uma promessa, então por que eu hesito? Será porque eu tenho que considerar que isso pode ser outra prisão para mim? Uma onde as paredes são feitas de obrigações e não uma punição, e consumindo tudo de uma maneira que minha cela anterior jamais poderia fazer? Algo quebrado para alguém quebrado. Quem poderia dizer? A escolha eu deixo para os anjos melhores. E quando ele sai, ainda vemos o relógio em contagem regressiva de 15 segundos, enquanto voltamos para a cidade, no ponto central da explosão, onde vemos Howard Stark rastejando para fora de sua armadura e desmascarando o Kang, onde novamente não vemos o rosto dele. Tudo o que temos é uma reação de Howard Stark que pode ser interpretada de várias maneiras, enquanto a contagem regressiva chega a 1, com Howard ainda dentro, enquanto vemos Red deixar Lativéria. O que me faz pensar, se Howard não tivesse sido chutado pelo Homem Gigante, ele deveria estar em algum outro lugar do lado de fora. Mas depois disso, uma semana depois, ainda em Lativéria, é aqui que vemos os Illuminates do criador tentando entender o que exatamente aconteceu lá, porque com o criador desaparecido essa semana inteira, eles estão tentando descobrir se isso é parte de algum plano elaborado dele para desaparecer e matá-lo. Então eles estão completamente no escuro. Por um momento aqui eles falam sobre o que já sabem, sobre a cúpula, a cidade em si e como ela foi fechada na última semana, porque em algum momento antes o criador disse a eles que quando ele originalmente apareceu, ficou lá por um mês. Aquele mês para o mundo exterior foi 1000 anos lá dentro. E houve um momento em que o Hulk, por exemplo, perguntou ao criador antes se a proporção do tempo era constante. Então, se um mês é 1000 anos, 3 meses são 3000 anos. Ao que o criador apenas sorriu e disse: alguns segredos são meus, e só meus. O que por um momento ao ouvir isso deixa esses caras completamente perdidos, porque eles assumem que serão 2 anos antes que ela se abra. Então eles estão pensando: esperamos e continuamos fazendo o que fazemos aqui ou apenas derrubamos? Mas eventualmente eles abordam a União América, que originalmente era representada por Obadiah Stane, que agora está morto, e depois dele Howard Stark, que está desaparecido. Então eles acabam decidindo dividir tudo, e é a partir daí que eles fazem a votação para ver quem fica com o quê. E vamos para a Torre Stark, onde Red agora está dando a Tony o conteúdo da maleta. E ele deixa Tony saber: o mundo estava acabando, o futuro colidindo com agora. Reais temporais estavam sendo derrubados, e os males multiversais estavam sendo desfeitos. Mas para trazer essas coisas para você, foi minha tarefa mais importante. E é aqui que descobrimos que nesse ponto, Red e Tony já consertaram o motor do Immortals quebrado. Ele deu a Tony acesso aos arquivos secretos, e o Tony leu a carta do seu pai. E Red tem uma noção para onde isso pode ir. Ele vê os trajes por toda parte. Ele sabe que há um potencial, mas mesmo assim ele diz a Tony que a escolha é dele, sobre o que ele decide fazer. Mas antes que Tony faça qualquer coisa, ele pergunta a Red: meu pai está morto? Mas ele não sabe dar uma resposta direta, porque há muitas variáveis sobre o que poderia ter acontecido lá atrás. Então por um momento, Tony faz uma pausa antes de dizer a Red: vou precisar de um traje. Então a partir daí, Tony coloca o motor Immortals que ele e Red consertaram nesse próximo traje, enquanto ele diz: ele vai precisar aguentar distorções temporais e de algum tipo de controle de navegação integrado. Enquanto Red continua a ajudar Tony, assim como ele ajudou seu pai, enquanto também faz sugestões ao Tony, dizendo que esse traje deve ser uma arma. E enquanto terminam, Red pergunta a Tony se ele vai chamar de Homem de Ferro, como seu pai, mas ele diz que não. O Homem de Ferro é o pai dele, e ele é o Rapaz de Ferro, pelo menos até ele ter um nome melhor. Mas depois disso, Red e Tony avançam usando as informações confidenciais que ele trouxe de lá, que são os arquivos do criador, para viajar no tempo para o passado e encontrar algumas coisas que o criador não conseguiu. E enquanto eles se aventuram no passado nesta área gelada, vemos uma carta escrita por Howard, que diz: meu querido Antônio, estou cansado deste mundo. Estou tão cansado das pessoas nele, do que elas aceitam e do que elas se tornaram. Mas eu sei que a culpa foi minha.
talvez mais do que a maioria, por causa dos meus dons e dos meios que vieram com eles. Eu estava tão envolvido nas coisas boas que eu estava fazendo, o trabalho e a fortuna que este trabalho nos proporcionou, que não me importei o suficiente para notar o que realmente estava acontecendo no mundo que eu estava moldando. Agora eu sei que este é um mundo falso e caído que nós construímos como bom o bastante, mas sobre a superfície todos nós sabemos que está podre até amargo. E pensando bem, quase todas as coisas que eu realizei não fizeram nada além de sustentar os sistemas que reduzem homens e mulheres a meros peões e foguetes, a trabalhadores e consumidores, a servos e escravos. Todas as coisas que eu fiz estão manchadas por uma camada de maldade, todas menos uma, que é você. Se essa carta chegou até você, então eu fui embora e deixei para você um mundo que não tem lugar para inocentes, mas apenas olhos inocentes podem chegar a esse mundo pelo qual ele poderia ser. Lembre-se, Anthony, nunca é tarde demais para mudar o mundo ao seu redor. Você só tem que lutar e você tem que vencer. Enquanto vemos Red e Tony seguirem para encontrar o Capitão América perdido e congelado deste novo universo Ultimate. Até me arrepiei. Então esse foi o vídeo. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e siga para mais. E é claro, ainda falta muito para essa série acabar.